Graça e paz, tudo bem? Bem-vindo a mais um devocional das parábolas de Jesus. E hoje nós vamos meditar em Lucas 15, do 8 ao 10, que fala sobre a moeda perdida. Vamos ler? Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Esta, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E essa parábola foi contada por Jesus usando uma situação com uma mulher como exemplo, para ele exemplificar algo valioso que foi perdido. E eu fui pesquisar sobre o valor dessa dracma. Por que ela foi procurar uma única moeda perdida? E eu descobri que essa moeda ela tinha um grande valor porque ela poderia ter sido dada de presente a ela em dois contextos. Um contexto era um colar com 10 dracmas, e essas 10 dracmas elas poderiam ser usadas como o dote dela, para quando ela fosse se casar, ser entregue ao noivo como dote para o casamento. Então, imagina, ela como mulher, e provavelmente, naquela situação, não sendo casada ainda, teria perdido uma delas. Então, o valor do dote dela não estaria completo. Então, ela ficou preocupada e saiu para procurar. E um outro contexto que poderia ser também que era um presente do seu marido para ela. E as mulheres naquela época usavam esse colar, como no pescoço, como algo que representasse honra para elas. E ter uma moeda a menos poderia passar a informação de que ela não era uma mulher tão cuidadosa assim, então tinha um valor para ela. Mas Jesus ele está usando essa situação para nos trazer um exemplo, para nós olharmos para dentro de casa, olharmos para nós e olharmos para dentro de casa. E muitas vezes nós estamos perdidos dentro de casa, assim como essa moeda foi perdida dentro de casa, nós estamos perdidos dentro da casa de quem? Da casa do Pai. E muitas vezes nos encontramos assim e precisamos ser encontrados. E Jesus ele é tão lindo, tão maravilhoso que ele nos deixa um passo a passo. Se você ler atentamente, prestar atenção nos detalhes que Jesus ele deixa para nós nessa parábola, ele nos dá 2 passos de como ser encontrado por ele. Mesmo quando nós mesmos estamos perdidos. E um dos passos nós podemos usar a candeia como um exemplo. E nós precisamos de luz para iluminar o caminho para que a gente possa ser encontrado. E nós podemos exemplificar isso como o Espírito Santo. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo para que essa chama não se apague e seja iluminada. E uma forma disso acontecer é nós estarmos mais perto do Senhor, lendo a palavra, nos dedicando à oração e não nos afastando da casa do Senhor. Porque quantos, quando estão se perdendo, se afastam da casa do Senhor. E isso não é algo bom, é algo que quanto mais longe nós estamos, mais difícil fica de voltar, fica mais difícil de ser encontrado. E o outro passo é colocar tudo em ordem. Às vezes nós estamos perdidos porque a nossa vida está uma desordem. Então, eu quero usar isso como exemplo, como ela pega a vassoura e ela vai varrer a casa, colocar as coisas em ordem, ela vai limpar. E às vezes é isso que nós precisamos de uma limpeza, nós precisamos colocar as coisas em ordem, nós precisamos abrir mão daquilo que é necessário abrir mão do pecado, abrir mão daquilo que a gente acha e se apegar àquilo que o Senhor tem para nós. E isso é necessário. E é muito bom, é muito lindo que Jesus ele nos dá esses 2 exemplos e nós podemos nos apegar a ele. E espero que você não esteja perdido, mas se você estiver, eu quero te dizer nesse dia que há solução para você, há solução para todos que estiverem perdidos. E que você saiba que há um lugar na casa do Senhor, no reino do Senhor para você. Lucas 15 é o capítulo das coisas perdidas, porém são as coisas que foram achadas. E não há nada e nem ninguém que foi perdido que Jesus não possa encontrar. Então, se deixe ser encontrado por Ele. Se deixe ser encontrado pela luz dEle, pela presença dEle,
pela organização do Senhor, pela luz do Senhor, em nome de Jesus, amém? Eu quero orar por você nesse dia, para que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida desse irmão, dessa irmã que está assistindo esse devocional, que o Senhor possa abençoar a vida dele. Se ele estiver perdido, se ele estiver se perdendo dentro de casa, Senhor, eu quero te pedir, Pai, que essa palavra possa falar com ele, que o Senhor venha trazer clareza e revelação da tua palavra, Senhor, para que ele e ela possa ser encontrado por ti, Senhor, que ele se deixe ser encontrado por ti, que ele se coloque diante de ti, Senhor, na dependência do Senhor e se deixe ser encontrado, para que assim como essa palavra diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende, para que haja festa no céu quando ele for encontrado por ti, Pai. Assim eu oro e te peço, abençoe o dia dele. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.